Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando a sabedoria vem do Senhor, deixamos a inveja de lado para conquistar o nosso. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é a sabedoria? A sabedoria é algo que somente o Senhor pode nos dar. A sabedoria é a revelação da verdade. Quando nós olhamos algo sem a imaginação e conseguimos compreender, isso é a sabedoria, o conhecimento. Só que não é o conhecimento desse mundo, das leis e das razões desse mundo, mas é o conhecimento do relacionamento entre o nosso Deus e nós. Então, quando nós temos sabedoria, os nossos sentimentos, eles costumam a estar mais estáveis. Por quê? Porque nós começamos a ter uma relação mais sadia com Deus. Entendemos o que é o pecado, entendemos o que devemos e o que não devemos fazer e aonde nós devemos depositar as nossas esperanças. Entendemos o que é o amor, o que é a gratidão e tudo aquilo que Deus faz por nós, nós conseguimos reconhecer. Tudo isso graças à sabedoria. Diferente da inteligência, que é algo que nós adquirimos através de livros humanos, onde os nossos professores ou até mesmo realizar pode acabar nos ensinando. Só que você pode ver às vezes uma pessoa extremamente inteligente para as coisas do mundo, mas emocionalmente ela não consegue lidar com a própria vida. Porque os nossos sentimentos não são nossos, os nossos sentimentos são espirituais. E se eu não tenho conhecimento espiritual, como eu posso lidar com as coisas que eu sinto? É como se você tivesse um calor, tivesse um aparelho de ar-condicionado, mas você não sabe como ligá-lo. Então você vive naquele calor extremo, vive suando, vive dormindo mal e fazendo tudo aquilo de uma forma que poderia ser diferente, se você soubesse como ligar esse ar-condicionado. E quando nós aprendemos a ter uma relação com o Senhor, nós paramos de olhar a vida das outras pessoas e começamos a entender o nosso papel nesse mundo, o nosso propósito. Porque no começo nós fazíamos sonhos, tínhamos desejos que eram apenas nossos. Mas por mais que nós sonhássemos, por mais que desejássemos, por mais que lutássemos, ou por mais que nós pensamos que estávamos realizando alguma coisa, no futuro tudo mudava, tudo fracassava. Até mesmo quando nós conquistávamos as coisas, na nossa cabeça parecia melhor do que realmente era. Então a imaginação, ela é um grande problema. Por quê? Porque nós somos motivados pelas coisas que nós acreditamos. E se eu acredito em coisas que não existem, mesmo que eu as conquiste, não vai ter o mesmo resultado que eu imagino. Se a gente vai lá na palavra de Deus, lá em Tiago 3, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor ela diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Então, se alguma pessoa pensa que é sábia e inteligente, você vai lá e faz um teste de QI. Nossa, o meu QI, não sei números, mas é extremamente alto. Ou eu já ouvi diversas pessoas às vezes dizendo: nossa, fulano é super inteligente. Será que é inteligente mesmo? Como que Deus fala que para ele alguém pode ser inteligente? Como que nós olhamos uma pessoa e entendemos que ela tem inteligência emocional ou, usando o termo certo, sabedoria?
pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações. Então, é através do nosso comportamento e não através das nossas palavras que nós demonstramos o quê? Que a sabedoria de Deus está dentro de nós. E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas como que eu posso adquirir essa sabedoria? Será que eu tenho que me matricular em algum curso? Será que eu tenho que entrar numa faculdade de teologia? Será que eu tenho que orar e pedir para Deus? Salomão orou e pediu para Deus sabedoria para governar o seu povo. Então, nós acabamos entendendo que a sabedoria é um dom que nós adquirimos de Deus. Mas para mim poder conversar com Deus, eu tenho que acreditar que Ele existe. E para mim poder acreditar que Ele existe, eu tenho que ter fé. E para mim poder ter fé, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a palavra de Deus. Então, conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos aprendendo com o próprio Jesus e diversas pessoas que viveram influenciadas no Espírito Santo. E aí eu começo a olhar como essas pessoas viviam, como essas pessoas se comportavam e como eu vivo e como eu me comporto. E quando o Espírito Santo ele vem agindo em mim, o que acaba acontecendo? Eu acabo percebendo que o meu comportamento ele não é bom. E todo comportamento que não é bom é o pecado influenciando o meu comportamento. É o pecado escravizando. E o que é o pecado? O pecado é todas as vezes que não é Deus quem guia a minha vida, mas o diabo. E ele me leva a caminhos onde eu busco apenas os meus próprios interesses. E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas qual é o problema de eu buscar os meus próprios interesses se essa vida ela é minha? Se você tivesse um funcionário, onde todos os meses você paga ele, porém ele não trabalha para você, ele fica apenas buscando os próprios interesses, você iria gostar? Vamos imaginar que você contrata uma pessoa para te auxiliar na limpeza da sua casa. Você paga e ao invés dela ajudar a limpar a casa, ela senta e fica vendo televisão, porque é mais interessante para ela aquilo. Nesse mundo, todos nós viemos aqui porque nós temos um propósito. Essa vida que nós recebemos, foi Deus quem nos deu. E Ele nos deu a vida não pelo fato que ela fosse nossa e nós fizéssemos o que nós queríamos, mas nós viemos aqui para louvá-lo e glorificá-lo. Só que todas as vezes que você, entre aspas, abre mão do seu trabalho, você está servindo ao mal. E é isso que o mal está vendo. Está vendo, Senhor? Você tirou esse pessoal de perto de você, olha lá, eles não te amam. Eles não estão nem aí para você, olha o jeito que eles são. E aí quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos numa miséria tremenda. Nós não temos sabedoria para entender a nossa vida, nós não conseguimos compreender os nossos sentimentos. A vida longe de Deus provoca tristeza, solidão. E aí nós começamos a olhar a vida de outras pessoas porque nós estamos perdidos, nós estamos buscando um caminho. Então, independente se você tenha muito ou tenha pouco, se você tem alguém ou não tenha ninguém, independente do momento que você esteja na sua vida, você vai chegar nesse ponto, onde você conquistou tudo aquilo que imaginava que seria necessário, imaginava, mas não tem sabedoria para poder olhar e ver que aquilo não ia dar em nada mesmo. Então, você percebeu e simplesmente está ali se questionando, porque já não tem mais plano, já não tem mais motivo, já não tem mais razão, já não quer mais nem estar vivo. Não é assim que vai acontecendo com a vida de todas as pessoas longe de Deus? E aí eu imagino que a pessoa que é mais bonita, ela deva ser mais feliz, que a pessoa que tem mais dinheiro, ela deva ser mais feliz, que a pessoa que isso, ou que a pessoa que tem aquilo que eu quero, ela passa a ser mais feliz. E isso é a inveja, é eu não encontrar satisfação na minha própria vida. Então sempre que eu olho a vida de alguém e acho que aquilo poderia ser melhor para mim, bom, quem, além de Deus, pode saber o que é o melhor para nós? De novo, a nossa imaginação tentando pautar a nossa vida para que nós, ao invés de gastarmos tempo buscando a Deus, gastamos tempo buscando as coisas. E não vai dar certo de novo.
porque as coisas, com o passar do tempo, elas passam a ser menos interessantes. Quantos relacionamentos não começam simplesmente pelo olhar? Um achando bonito, um achando legal, e isso e aquilo, dá um tempo, acaba. E por quê? Porque o comportamento das pessoas não é bom. E nós entendemos que o comportamento bom só pode ser praticado na presença de Deus. Então, se eu tenho uma pessoa cheia de Deus, eu tenho um bom comportamento. Se eu tenho uma pessoa ausente de Deus, eu tenho uma pessoa que busca apenas os seus próprios interesses. E se for do interesse dela para ela conquistar alguma coisa, ela vai te dar alguma coisa boa e vai te tirar depois, porque tudo tem um preço para quando Deus não está no coração das pessoas. Agora a palavra nos ensina, mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade. Então, se algum desses sentimentos estão dentro de nós e nós achamos que estamos com Deus, que tudo está bem, que isso é normal, nós estamos mentindo contra quem? Contra a verdade. E quem é a verdade? A verdade é o Senhor. E aqui ele está dizendo, gabando-se de serem sábios. Então, por mais que você seja um doutor, uma pessoa que seja estudada, uma pessoa que seja vivida, uma pessoa que tenha uma carreira e um currículo fenomenal, uma pessoa que, segundo aos olhos do mundo, serviria para ser, sei lá, um presidente de uma empresa ou qualquer outro tipo de coisa. Poderia alcançar os maiores cargos nesse mundo. Só que se você não tiver a sabedoria de Deus, você vai continuar sentindo essas coisas, inveja, amargura, egoísmo. Tem muito, mas não pode dar nada para ninguém. Não consegue olhar a vida de ninguém, não consegue ajudar ninguém. Tem uma vida, mas não significa nada a vida. Todas as vezes que precisa se sentir bem, tem que recorrer a alguma coisa externa. Precisa beber, precisa viajar, precisa muitas vezes usar droga, precisa tomar um remédio, precisa fazer alguma coisa que está além de si mesmo. Por quê? Porque dentro de si não tem nada. Agora você imagina, se eu me comporto mal, se eu só sinto coisa negativa, se eu só sinto coisa ruim, você acha que esses sentimentos são da presença do Espírito Santo ou da ausência dele? Então, quando eu não tenho sabedoria, eu não consigo compreender os meus sentimentos, eu não consigo compreender os frutos do Espírito Santo. Então, Deus aqui, ele nos ensinou diversas coisas, mas principalmente que sabedoria e inteligência se prova pelo comportamento. E não pelo qualquer comportamento, mas pelo bom comportamento. E as nossas ações, elas têm que ter humildade e sabedoria. O que é humildade? Humildade é eu não me sentir maior que ninguém, porque é tentador, dependendo da posição ou do que você tem, olhar uma pessoa e se sentir superior a ele. Só que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, Deus não vai permitir que isso aconteça. Por quê? Porque Ele quer que todos se salvem. E nós não estamos aqui para que nós nos tornamos grandes, mas para que Ele cresça e nós podemos diminuir. Se a gente continuar lendo a palavra de Deus lá em Tiago 3, versículo 15 a 17, a palavra diz assim: essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, é também pacífica, bondosa e amável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Então aqui começam as coisas. O que eu sempre falo? Mas sempre. Se nós não estamos com Deus, nós estamos com o diabo. Se nós não pensamos da forma que Deus ensina, nós estamos pensando da forma que o diabo ensina. Então, se dentro de mim existem esses sentimentos de inveja, de egoísmo, os pensamentos desse mundo, de achar que eu preciso conquistar as coisas nesse mundo, essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo
é da nossa natureza humana e é diabólica. Então Deus ele deixou muito bem claro que enquanto tiver esse tipo de sentimento, enquanto nós continuarmos tendo esse tipo de comportamento, é o diabo que está atuando na nossa vida. E ele só deixa de existir dentro da nossa natureza humana quando a nossa natureza espiritual nasce. Porque a natureza humana ela já vem de nós de fábrica. A natureza espiritual nós precisamos adquirir. Se você quisesse aprender alguma coisa, você não vai de repente numa faculdade ou compra um livro sobre aquele assunto e começa a ler sobre aquele assunto e daqui um pouco você entende sobre o assunto e começa a fazer sobre o assunto. É exatamente assim. Nós nascemos com a necessidade espiritual, mas nós não temos o conhecimento e nem o discernimento espiritual. Nós não temos a sabedoria. É como se você sentisse a fome, mas não conhecesse a comida. Então, conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos percebendo que os nossos sentimentos estão se modificando, porque ele deixa a nossa natureza humana de lado e começa a nascer uma natureza espiritual, onde nós conseguimos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E quando nós nos convertemos, nós crucificamos ou nós deixamos de alimentar a nossa natureza humana, onde fica a inveja, ambição, egoísmo, fica as orgias, fica as bebedeiras, fica as mentiras, fica tudo aquilo que nos faz mal e começamos a viver a nossa natureza espiritual. E é preparando essa natureza espiritual que nós conseguimos olhar dentro da Bíblia e reconhecer que Jesus ele ressuscitou dos mortos, que Jesus ele veio à terra e fez muitos milagres, que ele hoje ele vive em nós, porque nós temos fé nele. Que a nossa vida se modifica com a sua presença e que tudo que nós sentíamos antes deixa de existir. E nós conseguimos, através da paz e de tudo aquilo que ele proporciona dentro de nós, a conquistar exatamente aquilo que é nosso, porque Deus nos deu tudo que é necessário para que nós possamos atingir o nosso propósito de vida. E a palavra continua: pois onde há inveja e há egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Olha como a inveja, eu querer aquilo que é de outra pessoa, começa a criar mais problemas dentro da minha vida, começa a criar confusão, começa a criar todos os tipos de coisas más. E aí sabe o que acaba acontecendo? Eu acabo tendo uma visão distorcida das coisas, onde eu olho e acho que ninguém mais presta. Na verdade, ninguém presta sem Deus, mas as pessoas, quando elas começam a buscar o Senhor, elas começam a adquirir uma nova vida. Então não adianta você querer formar uma relação com uma pessoa que não tem Deus. Por quê? Porque vai ter todo tipo de confusão, vai ter todo tipo de intriga, vai ter todo tipo de maldade. Vocês não vão seguir essa vida da forma que Deus ensina. Vai se acabar fazendo coisas que, entre aspas, todo mundo faz, e o resultado é o de menos. Vai acontecer também o que acontece com todo mundo. E essa é a vida que você quer viver, apenas a vida nessa vida? Quer continuar sofrendo até quando? Porque se você nunca pensou em tirar a tua vida, é questão de tempo. Porque longe de Deus nós não conseguimos reconhecer o valor de nada. Às vezes hoje está tudo bem, mas e amanhã? Quantas vezes o Senhor ele não bate na nossa porta, tentando nos chamar a atenção? Porque nós começamos de um jeito e achamos que tem que terminar. A busca do amor. Não é porque tem alguém do teu lado que alguém está do seu lado. No começo tudo é legal, mas depois passa. E depois? Como é que vive o depois? Aí fica com filho, fica com família, fica com coisa. O tempo vai passando, nós vamos perdendo os nossos parentes, vamos perdendo os nossos avós, as nossas tias, as mães, os pais. Daqui um pouco você está aí, sozinho. Não construiu relação com os filhos, não construiu relação com ninguém. E aí cada vez mais ficando. E os amigos vão indo, e as coisas vão indo. E o final da vida se torna o quê? Um mar de tristeza? Será que é isso mesmo que é a vida que nós sonhamos? Ou será que nós conseguimos ressignificar a nossa vida? Pensa nisso. Talvez você tenha um trabalho. Vamos imaginar.
um manicure, um massagista, um cabeleireiro, alguém que tem uma atenção total de uma pessoa enquanto você faz o seu serviço. Você pode estar ali falando sobre a vida de outras pessoas, essa pessoa ela vai sair ali do seu estabelecimento da mesma forma que ela entrou. Ou você pode estar ali, muitas vezes, falando de Deus, ouvindo o devocional, ou fazendo qualquer tipo de coisa e essa pessoa ela ser impactada, porque ela não tem outro lugar para ter. Entende que o nosso comportamento pode mudar a vida de outra pessoa, e a nossa vida, por ser mudada, pode mudar a vida de outra pessoa, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro das nossas coisas, porque sem a sabedoria de Deus a gente não entende o que acontece nesse mundo. Ao invés de nós reclamarmos por tudo que acabou, pela vida que se foi, por tudo que aconteceu, nós devemos agradecer por ter visto, por ter vivido. Se você pudesse escolher, nós sabemos que Jesus ele tinha que ser crucificado. Nós sabemos que Jesus ia ter que sofrer tudo o que ele sofreu. Mas mesmo sabendo disso, você não gostaria de poder ter sido um discípulo dele? De poder ter vivido e visto tudo aquilo que ele passou, mesmo sabendo que aquela pessoa que era o nosso amigo, ele ia sofrer por tudo aquilo, mas tinha que ser daquele jeito. Então quando nós olhamos a vida com sabedoria, ao invés de nós lamentarmos pelo que nós não temos mais, nós agradecemos pelo que nós tivemos, porque ele foi, mas eu continuo aqui, e eu preciso conquistar o meu lugar, para que a eternidade todos nós possamos passar juntos. Cada um tem tua história, cada um tem teu legado, cada um vai deixar a tua marca. O problema é que a gente acha que a vida ela não tem um propósito e que o propósito da vida é durar 100 anos. O propósito dessa vida é servir ao Senhor. A sabedoria que vem do céu, antes de tudo, é pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia e produz uma colheita de boas ações. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a acreditar da forma certa, quando eu começo a obedecer, quando eu começo a falar, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, olha como os nossos sentimentos mudam, olha como a sabedoria ela transforma a minha vida. Ela traz pureza para o meu coração, traz pureza para o meu olhar, então eu já não fico mais desconfiando das pessoas, não fico sentindo ciúmes, não fico querendo pegar no celular, não fico patrulhando, para mim pouco importa. É também pacífica. Então ao invés de eu ficar falando coisas desnecessárias apenas para desestabilizar, às vezes eu fico quieto, às vezes eu não falo nada e tá tudo bem. Ela é bondosa e amigável. Não é assim que nós acolhemos as pessoas, sendo amigáveis? Tem pessoas que são chatas demais, porque as pessoas sem Deus, elas são insuportáveis. Mas nós podemos entregar a elas a mesma mensagem que nós recebemos e elas terem uma mudança de vida. Ela é cheia de misericórdia. É saber que nem tudo que nós recebemos nós merecemos, mas o amor de Deus é maior do que o merecimento. Produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pelas suas aparências. E esse tratar os outros é às vezes você se sentir pequeno demais para entregar uma mensagem que a outra pessoa talvez tenha dinheiro, ou se você pense isso ou aquilo. Então nós não podemos julgar pela aparência e nem pelo fingimento. Se Deus ele te considerou digno para carregar o evangelho e entregar a mensagem, entregue, independente de que você faça. Se for por amor, se for porque Deus te tocou e não por maldade nem por nada, faça. Faça porque você é a porta que vai abrir a salvação para essa pessoa através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos, que o Senhor ele possa te dar sabedoria, que você possa aceitar a sua vida, porque questionar o que passou não volta atrás, mas o aceitar nos faz seguir em frente. E você ainda está aqui, Jesus te ama e isso tem uma razão. Faça valer a pena. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.